Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Feche seus olhos e adore ao nosso Deus, em nome de Jesus, Pai. Graça nós te damos, Senhor, por mais uma noite estarmos aqui na Tua presença, Pai. E queremos abrir os nossos lábios e declarar que é mais um dia de vitória para o Teu povo, Senhor. É mais um dia de bênção e é mais um mês em que este povo está sendo mais do que vencedor em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Muitas ciladas, muitas barreiras se levantaram no transcorrer desses 30 dias, mas aqui está o teu povo, Senhor. Ó Deus, com o coração aberto para te adorar, para exaltar o teu santo nome. Ó Deus, recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe a nossa súplica, Senhor. Que o teu nome seja glorificado em cada vida. Ó Deus querido, apresento a ti, Pai, as crianças, os jovens, os adultos e os anciões da tua casa, Pai. Que a nossa adoração possa chegar aos altos céus e o teu nome seja glorificado nesta cidade, neste bairro, neste país, Senhor. Aleluias. Continua abençoando cada um dos teus filhos. Aquele que por acaso adentrou triste neste lugar, que ele venha se alegrar e o teu nome seja exaltado, Senhor. Muito obrigado. Recebe a nossa adoração. Recebe a nossa adoração, Senhor. E que o teu nome vai ser mais uma vez exaltado para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, com uma linda salva de palmas para o nosso Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Não existe outro Deus, forte.
declaramos: está acima de todas as coisas, nada se compara ao que Ele fez. Todos se prostram à sua grandeza, como é poderoso o nosso Deus. A Ti, Senhor, no início deste culto, para declarar a grandeza do nosso Deus. Aí do seu lugar aplauda, aplauda, aplauda ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, amém? O amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. Quantos creem nisso? Você pode dizer isso? O amor tem um nome, e o nome dele é Jesus. Aleluia. Abriu mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso. Cante. Fez as trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas, para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Abre mão da sua glória,
Seu nome é maravilhoso. Olha o que ele fez. Fez as trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Cante com fé. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Declare: seu nome é e o seu nome foi por amor que ele morreu naquela cruz. Então cante com fé. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Celebre a Ele, aplauda o Senhor. Aleluia. Cante com todo o seu coração nessa noite, declarando: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti, Senhor. Em frente, pois eu sei que vive estás.
para sempre. Aleluia. Será que você pode celebrar nesta noite? Aleluia. Glória a Deus. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei, só a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos e nada temerei. Ansiosamente por esse dia, e por isso nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Vem, oh vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. As nossas lamparinas estão acesas, aguardando ansiosamente pelo encontro com o noivo. Oh Jesus, oh Jesus. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção
já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Estão acesas, só estou esperando, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir. Com certeza, você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, Senhor. Eu já coloquei as estou. Eu já coloquei as minhas vestes brancas,
esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Oh, Senhor, que lindo dia será, onde nós poderemos nos ver face a face, aonde todo choro, todo pranto, toda tristeza vai passar, e nós viveremos por toda a eternidade, contemplando o noivo, contemplando o noivo, contemplando a beleza do noivo. Ele tem fogo em seus olhos, Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu amo. mergulha, mergulha, mergulha. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava. Pode morar aqui, Senhor. Pode morar aqui, Senhor. Meu noivo esperado, Aguardando. Abre os céus, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. O Espírito do Senhor está neste lugar. A sua glória se manifesta em nosso meio. Passeia, Senhor. Nos toque, nos envolva com a sua glória, com a sua presença, com a sua unção. Aleluia. Aleluia. Oh, recalama-racha-lamanaçô. Oh, requei-calamanaha. O céu está aberto para receber o nosso louvor e adoração nesta noite. Aqui está, Senhor, o teu povo, aquele que se chama pelo teu nome. Recebe todo louvor, recebe toda adoração. Somente tu és digno de todo louvor. Que era lindo assim, que era lindo assim. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Oh, aleluia. Nada pode impedir, Senhor, o teu mover neste lugar. Caia por terra todo bloqueio, todo impedimento. Aleluia. Glória a Deus. A ti todo louvor, honra e glória. Aleluia. Aplauda o Senhor. Olha para quem está do seu lado, diga boa noite. Como é que vai?
Cumprimente com carinho, dê um sorriso. Muito bom. Dê uma palavra profética. Glória a Deus. Amém, queridos? Bem, eu começo o culto falando que eu estou feliz de estar recebendo de novo o Diogo aqui no altar. Ele teve um tempo sabático. Ele ficou um tempo afastado. E isso é importante. Um pai precisa ter autoridade sobre a vida do filho para poder abençoá-lo. E eu amo muito esse menino. E por conta de uma situação que não interessa para ninguém, porque nós somos muito curiosos, não somos? Então é importante você compreender que na igreja do Senhor Jesus tem disciplina. Na igreja do Senhor Jesus tem correção. E na igreja do Senhor Jesus nós aplicamos o amor. Porque é o amor que cura, é o amor que sara, é o amor que liberta. Então nesse período eu trouxe meu filho para muito perto de mim, cuidei dele, ministrei, orei com ele. E ele está de volta aqui, humildemente. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre filiação. Vai ser importante para toda a igreja. Olha para quem está do seu lado e diga assim: põe a tua barba de molho. Amém? Tem gente que pensa que igreja é a casa da Maria Joana. Se tem alguma Joana aí, nada contra você. Mas é sério. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. E nós precisamos compreender que nesse tempo que estamos vivendo, as ovelhas, elas não querem mais receber da correção de Deus. E se você não recebe correção, você não é ovelha, é bode. Então, é muito bom a gente ter um coração moldável, flexível, ensinável, corrigível. Amém? Por quê? Porque a bênção está sobre a tua vida. Amém? Muito boa noite então a todos vocês que estão neste culto presencial de Santa Ceia. Hoje, 7 de julho de 2024. Muito boa noite também a todos aqueles que estão em qualquer outro lugar cultuando conosco. Você de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, sejam todos muito bem-vindos. Estou dando uma olhada aí, estou vendo algumas pessoas que eu não via há um bom tempo. Que alegria receber você de novo. Sejam todos muito bem-vindos, vocês são amados demais. Está ouvindo, Ortiz? Aleluia! Glória a Deus! Não é? Esse menino é tão carente que eu tenho que descer e lá dar um beijo nele. É só graça, gente. Viu? Juízo, viu? Deus abençoe, Alessandra. E foi, filhota, olha só que alegria ter você aqui também. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Glória a Deus. Só tem povo bonito nesse lugar, né? Os feios não vieram, né, Fernando? Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Tem recado aí ou não? Com respeito à festa na roça, nós conversamos e acredito que vai ficar para o mês de agosto, vai dar para organizar melhor, tá bem? Alguma outra coisa para passar? Ontem tivemos um encontro com os nossos jovens e adolescentes, foi uma bênção, glória a Deus. Quem está aqui hoje pela primeira vez para eu conhecer? Muito bem, como é que é teu nome? Maria José, seja bem-vinda. Vocês? O Roberto, meu Deus do céu. Do lado do Roberto é o Paulo. Do lado do Paulo, o Isaac, o filho da promessa. Do lado.
Késia. É um nome bíblico também, sabia, Roberto? Glória a Deus. Mais alguém? Lá atrás, você de preto, como é teu nome? Bruna. Do lado da Bruna, Júlia. Muito bom. E Ana Beatriz, tímida, não levantou a mão. Você é do meu time, é assim mesmo que faz. Né? Deus abençoe, Renan. Mais alguém? Estou feliz de ver a Creuza aqui. Bruno. Faltou Dirceu, né? Tá bom. Mais alguém desse lado aqui? Olha o Fábio todo de pastor hoje. Tá bonitão, hein? Glória a Deus. Quem mais? Mais alguém? Primeira, segunda, terceira, quarta. Nair, melhorou, Nair? Glória a Deus, filha. Que bom. Anice, glória a Deus. Amém. Já que não temos recado, eu vou direto à palavra. Eu gostaria aqui de deixar as nossas condolências e respeito à irmã Terezinha e a sua família, pelo falecimento da Rose, né, sua filha. Nós ficamos muito entristecidos. Eu estava em Indaiatuba, mas nos comunicamos via telefone. Fica aqui o nosso carinho para você, viu? Que Deus fortaleça, viu, Terezinha? O Marcos, que é irmão, o Adriano veio. Ali, Adriano, meus sentimentos, tá? Meu respeito. Glória a Deus. Amém? Muito bom. Eu gostaria de falar sobre um tema que vai mexer com a nossa estrutura como igreja. Culto bom não é aquele que você sai dando risada, é aquele que você sai chorando. Culto bom não é aquele que você sai de certa forma do mesmo jeito que entrou. Se bem que tem gente que entra de um jeito e sai da igreja pior do que veio. Culto bom é aquele onde Deus nos pega por dentro e nos quebranta, esmiuça, despedaça, nos torna em pó. Só que os crentes dos nossos dias estão fugindo de culto assim. Culto bom é aquele culto onde a pessoa recebe uma palavra de encorajamento e de empoderamento. Mas não pode ser só isso. Nós precisamos voltar às nossas origens. Precisamos olhar para a nossa caminhada. E precisamos observar as Escrituras, porque temos sido avisados a respeito do juízo e do julgamento de Deus. Hoje em dia, a maior parte das pessoas que congregam numa igreja fazem isso de forma mecânica, automática e sem vida, porque falta temor. E quando falta temor, falta tudo. É por isso que neste culto nós vamos falar a respeito deste assunto, porque nós precisamos ser abalados na nossa estrutura. Deus pode falar com você hoje dizendo: filho meu, o que está faltando na tua vida é temor. Porque quando o crente não teme a Deus, ele anda do jeito dele, ele faz o que dá na sua cabeça. E o que nós vemos em nossos dias é vexatório, é vergonhoso, é escandaloso. Então hoje nós vamos trabalhar algumas questões muito básicas, mas necessárias para que a nossa vida espiritual seja saudável. Porque você pode ser sim filho de Deus, mas você pode estar aqui tendo uma vida espiritual doente, acometida por várias patologias que te afastam de Deus.
Não basta apenas você estar aqui dentro e dizer eu sou de Deus. A coisa transcende, ela vai muito mais além. Você precisa compreender o que é aliança, o que é concerto, o que é pacto, o que é paternidade, o que é filiação. Eu comecei conversando um pouco sobre a questão da disciplina de um irmão muito querido, assim como todos vocês são. E quando nós falamos a respeito de disciplina, nós precisamos falar a respeito de cuidado. Porque como é bom nós sermos amados, porque, como eu disse, este amor, quando é sincero, verdadeiro, honesto, transparente, ele nos cura, ele nos sara, ele nos liberta. Deus, ele não quer nunca constranger você, mas a palavra nos mostra que nós devemos ser tratados, e a Bíblia diz que quando o pai aplica a vara, ou seja, a correção na vida do filho, livra a sua alma do inferno. Você já parou para pensar quantos frequentadores de igreja vão para o inferno? Vou repetir. Você já parou para pensar quantos frequentadores de igreja vão para o inferno? Quantos pastores, líderes, servos, irmãos, aqueles que muitas vezes vivem enfurnados dentro de uma igreja, que pensam que servir a Deus é só trabalhar, é só servir. O mais importante não é fazer, o mais importante é ser. E quando nós vamos para a palavra, nós somos exortados a ser filhos. Antes de sermos vencedores, de conquistarmos, antes de vivermos todas as bênçãos que estão ao nosso alcance, de nada adianta a herdade de Deus, daquilo que Ele nos oferece e proporciona, se nós não compreendermos que somos filhos. E não basta ser filho só. Tem gente que é nascido de Deus, mas você precisa ser nascido de Deus, ser transformado, cheio do Espírito Santo. Talvez você conheça uma pessoa que se identifica como cristã, mas ela não tem transformação de vida. Ela não anda segundo os conselhos de Deus. Ela não é dirigida pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos compreender o que é que nós estamos fazendo aqui, para não perdermos o nosso tempo. Você precisa ter um entendimento do que é ser filho, do que é ser filha. Por exemplo, quando um casal que se ama casa, um dos maiores desejos deste casal é de aumentar a família. E há quem diga que uma família amadurece de verdade com o nascimento de um filho, com o nascimento de uma filha. E muitos sentem muito forte essa questão de paternidade, de maternidade, mas outras pessoas nem tanto. Hoje em dia nós ouvimos cada coisa triste a respeito de filhos, a ponto de pais dizerem assim: pastor, a maior burrada que eu fiz na minha vida foi ter um filho. Pastor, eu não imaginava que um filho dava tanta dor de cabeça. Agora, já ouvi uma certa vez um pregador
pregador dizendo: agora eu sei, porque alguns animais matam os filhotes no ninho. E é verdade. Então, cuidar de um filho, criar um filho, formar um filho, dar independência para um filho, isso não é brincadeira. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que quando Deus anuncia o nascimento de Gideão, foi Gideão ou Sansão? Aí vocês me ajudam. Aí o pai corre e procura Deus e diz assim: como é que cria um filho que tem um chamado, um propósito segundo o propósito do céu? Sansão, obrigado. Você imagina um negócio desse? Olha o temor do coração dele, quando o anjo anuncia e diz que ele seria pai de um filho, de um profeta, de um juiz. Aí na hora ele diz: não, eu preciso falar com este anjo, porque ele precisa me dizer como é que eu crio um filho segundo os padrões do céu, porque eu não posso criá-lo segundo os padrões da terra. Olha como isso é importante. Então, muitos pais estão gerando filhos sem compreender a responsabilidade. Não é só colocar filhos no mundo. Eles precisam ser direcionados. Eles precisam ter cobertura. Tanto é que o papel do pai é de proteger e de suprir e de dar direção. Agora, muitos culpam esta geração, este tempo, por conta de tudo aquilo que vem acontecido ao longo dos anos. Mas nada daquilo que o diabo intentou, ele cumpriu do dia para a noite. Existe todo um trabalho de desconstrução. Existe todo um trabalho onde a palavra de Deus tem que ser tirada da casa, do lar, da família. Os pais se tornam frequentadores de igreja e não mais crentes comprometidos, nascidos de novo, transformados e cheios do Espírito Santo. Por exemplo, um filho, quando cresce, a primeira coisa que ele faz é sair da igreja, porque ele não quer ser crente igual os pais, por conta do testemunho dos pais. Por isso, pais, nunca falem mal da sua igreja na frente dos seus filhos. Nunca critique o seu pastor ou líder espiritual na frente dos seus filhos. Tenha maturidade de tratar o assunto com muita discrição, sentar, conversar, resolver. Porque tudo que o diabo quer fazer nos dias de hoje é entrar dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa família e matar a fé no coração dos pequeninos. Além disso, o testemunho dos pais. Porque os filhos dizem assim: do que adianta estar dentro de uma igreja e viver do jeito que eles vivem? Uma vez, uma criança falou com seu pai, que era pastor, e disse: papai, ou melhor, mamãe, por que a gente não vai morar dentro da igreja? Aí a mãe disse: não, meu filho, não dá para morar dentro da igreja. Mas por que você quer morar dentro da igreja? Ele falou: porque lá dentro da igreja o papai é outra pessoa. O papai é diferente. Então olha só como isso é importante, o testemunho. Às vezes o marido, o pai,
ele é bom para as pessoas de fora, mas para a família não. Ele não para pensar que o diabo está usando essa atitude para machucar o coração da esposa, para machucar o coração dos filhos, porque ele é um pai biológico, mas ele não é um pai presente. E nós precisamos, nos dias de hoje, aprender a viver o amor de Deus. Eu falo muito no altar sobre isso, mas são poucos aqueles que praticam. Nós precisamos do batismo de amor, para que possamos, por exemplo, nos respeitar. E isso começa lá dentro da casa. O jeito que a mulher fala com o marido, o jeito que o marido fala com a esposa, o jeito que os filhos se relacionam com os pais e os pais se relacionam com os filhos. Quando eu era adolescente, eu estudava no Casper Libero e eu era amigo de um colega de sala. A casa dele era enorme, tinha 28 cômodos. A mesa era uma mesa enorme. E ele tinha família para assentar ali e fazer as refeições. Quando eu vi aquilo, parecia coisa de filme. E eu olhava para a nossa vida e a minha família era fragmentada. Quantas famílias estão aqui, se não estão fragmentadas, elas estão para se fragmentar, para se dividir, para acabar. Aquilo tocava o meu coração, porque a maneira como o pai se dirigia aos filhos era com tanto amor. O filho dizia assim: bênção meu pai, a minha bênção. O pai dizia: Deus abençoe meu filho, dava um abraço, dava um beijo. Dizia se ele queria dinheiro para comer no recreio. E era um ambiente assim, sem xingamento, sem briga, sem crise. É claro que não existe família perfeita. Eu sei que eles tinham lá os momentos deles, mas o que eu estou falando é daquilo que eu vi, daquilo que eu presenciei e daquilo que eu nunca mais esqueci. Hoje em dia, nós olhamos para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. É o marido que não ama a esposa que não ama o marido. Pais que não amam os filhos e filhos que não amam os pais. E se nós não vivemos o amor dentro da nossa casa, que é a base, o alicerce, o fundamento para uma vida cristã, a igreja não acontece aqui, neste prédio, quando nós nos reunimos. A igreja começa lá em casa. A igreja começa na família. A igreja começa lá. Hoje nós queremos uma igreja com poder, queremos uma igreja com unção, queremos uma igreja com a presença de Deus. Mas como essa igreja vai existir se a gente chega aqui travestidos de crentes? Tem culto hoje, a gente pega lá, coloca a melhor roupa, a gente pega a Bíblia perdida, jogada em algum lugar, tira a poeira de cima, põe debaixo do braço e vem para a igreja. Aqui a gente faz cara de crente, pose de crente, a gente muda até o tom de voz. O nosso jeito é um jeito de crente, teatralizamos, representamos, e não é isso. Quando foi a última vez que você, pai, marido, sacerdote do lar, orou com a sua família, chamou todo mundo? Vamos desligar o celular, a TV, vamos nos desconectar deste mundo e vamos agora nos conectar com Deus.
Você sabe por que a nossa vida está do jeito que está? É porque a gente não ora mais. O marido diz para a mulher: não pega no meu pé porque eu sou de oração. É claro que eu oro. Muitas vezes a mulher carrega tudo nas costas sozinha. E a cobrança do marido é muito grande. Se acontece alguma coisa, a culpa é dela. Ela não está orando, não está jejuando, não está buscando a Deus o suficiente. Eu trabalho, ganho dinheiro, cuido da casa, essa é minha parte. Mas diante de Deus, o homem, o marido, o pai, o sacerdote, o chefe da família vai responder. Precisa ter o seu culto doméstico, independente de qualquer coisa. Aprender em família, a louvar, a orar, cada dia lê um versículo, dá uma explicação, fala do que Deus está colocando no seu coração, dá um testemunho, ora, intercede. As nossas famílias estão sendo atacadas pelo diabo sem proteção. Se você soubesse que um ladrão vai entrar na tua casa, se você sabe o dia e a hora, você não vai proteger sua casa, sua família e seus bens. Você vai defender com a sua própria vida. E é isso que nós precisamos entender. Nós não temos este ímpeto para proteger, guardar e livrar nossa família. O diabo, ele tem livre trânsito para entrar e para sair, para fazer o que ele bem quer e bem entende. É por isso que acontece tantas coisas como tem acontecido. Então nós vamos falar, por exemplo, um pouquinho sobre filiação hoje. Essa questão de filiação é muito forte. E eu gostaria que você pudesse entender, em primeiro lugar, que ser filho é um privilégio. Olha o que está escrito em João, no Evangelho, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Próximo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Você precisa compreender isso. Deixa o versículo 12 para mim, por favor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você que entregou a sua vida a Jesus e o recebeu como único Senhor e suficiente Salvador, você recebeu o poder de Deus para se tornar filho de Deus. Diga para mim agora: eu sou filho. Mais uma vez, eu sou filho. Glória a Deus. Amém. É um privilégio. Mais do que um privilégio. Estamos falando do maior privilégio que nós poderíamos receber de Deus. É essa questão da nossa salvação e esta questão da filiação. Obrigado. Isso é muito importante. Você já parou para pensar que muitas vezes você está aqui sem esta consciência de que você é filho de Deus? E que você faz parte de uma família espiritual, que é a família de Deus. A Bíblia se refere a 3 tipos de filhos: os filhos da criação, os filhos por eleição e os filhos por adoção. Olha o que diz em Tiago capítulo 1, versículo 18. Tiago 1, versículo 18.
segundo a vontade, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então aqui estamos falando do filho gerado, do filho criado. Olha agora Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Gênesis 12, 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e abençoarei, ou melhor, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Algo nasceu ali em Abraão. Antes o nome dele não era Abraão, era Abrão. Aí Deus deu um novo nome para ele, para que ele sonhasse. E o nome dele passou a ser Abraão, pai de muitas nações, pai de grandes nações. Nós não sabemos o porquê Deus escolheu Israel, mas Ele escolheu. Israel é povo de Deus. E agora nós somos escolhidos por adoção. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estartes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, ou Paizinho. Nós nos enquadramos neste grupo. Não somos nem menos e nem mais. Somos igualmente filhos. Fomos enxertados na videira. Do mesmo jeito, nós fomos escolhidos. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Outrora, estaríamos em qualquer outro lugar, talvez lá no show do Posto de Monta. Acredito que até alguns filhos foram. Não deixam de ser filhos. Mas existem vários tipos de filhos. Existe o teimoso, o cabeça dura, o rebelde, o desobediente. Olha para quem está do seu lado e diga: que tipo de filho é você? Quando a palavra fala a respeito de filho, preste atenção agora. Quando a palavra fala a respeito de filho, não se trata do filho na idade cronológica, às vezes na idade mental. Porque quando nós olhamos para a igreja, nós olhamos para aquele que é povo de Deus, nós vemos que alguns irmãos são muito diferentes de outros irmãos, assim como filhos, não é verdade? Eu já ouvi certa vez alguém dizendo que um dedo de uma mão é diferente de outra mão, e um filho nunca é igual a outro filho. Sempre tem aquele que dá um pouco mais de trabalho, ou muito trabalho, misericórdia. Mas ele nunca deixa de ser filho. Eu vejo filhos que fazem cada asneira, filhos que nunca amaram os seus pais, aprontaram todas, totalmente revoltados com o mundo. E mesmo assim, um filho nunca deixa de ser filho. Eu vejo mães tirando cadeia para visitar os filhos, perdendo o domingo muitas vezes, por conta
do seu amor. Alguns foram para lá injustamente, por algum acidente de percurso, outros merecidamente. Mas eu quero dizer a vocês que não importa o que um filho faça, a mãe sempre vai estar do lado dele, o pai sempre vai estar do lado dele, os pais sempre vão amá-los. Acontece que quando a gente fala de paternidade, a gente vai pensar obviamente no nosso pai, e eu quero falar a vocês que os homens têm muita dificuldade em transmitir amor. Nós não somos tão bons em transmitir amor, porque o homem é mais razão, enquanto a mulher é sentimento puro. Os pais, eles demonstram o amor, muitas vezes trabalhando, ganhando dinheiro e suprindo a casa. Esta é a linguagem de amor do pai. Mas os filhos, eles precisam ouvir da boca do pai como foi seu dia, como foi sua semana, como é que está indo na escola, está indo bem, está com dificuldade em alguma matéria. Tem crianças que por causa do bullying tirou sua própria vida. E quando a mãe abriu o computador, ela ficou assustada e disse: o computador da minha filha conhecia melhor ela do que eu. Antigamente se tinha um diário, agora esse diário é digital, é no computador. Agora imagina só, falamos outro dia a respeito de depressão, e a gente aprendeu, ouvindo em algum lugar, que criança não tem depressão, adolescente não tem depressão, jovem não tem depressão, só quem tem depressão são os mais velhos. E não é verdade. Tem muita coisa que precisa ser cuidada desde a mais tenra idade. Como eu falei para vocês, a criança é como se fosse uma esponja, ela observa e absorve tudo. Então, o pai precisa ser um homem de fé, porque ele precisa dar exemplo de fé para a esposa e para os filhos. O pai precisa ser um exemplo de amor, precisa amar a esposa e demonstrar este amor para a esposa. Eu converso com jovens aqui, e sabe o que eles me dizem? Pastor, eu tenho 18 anos de idade, eu nunca vi meu pai abraçando minha mãe e tascando um beijo nela. Eu nunca vi meu pai sendo carinhoso com a minha mãe. O meu pai, ele é estúpido, ele é rude, ele é briguento. A minha mãe se conformou, ela diz que é o jeito dele. Amados, isso é comportamental, isso nós podemos melhorar. Só que como nós vamos dar aquilo que nós não recebemos? É por isso que a gente foge do carinho. E o filho, ele sente falta do pai, do abraço, do beijo, do carinho. Hoje em dia, com raras exceções, o pai solta pipa com o filho. O pai joga bola com o filho. O pai joga peão com o filho. O pai vai no cinema com o filho. Raras exceções. Então a nossa geração, ela está doente de amor. Porque nós não sabemos amar. Nós temos dificuldade para amar. Quando alguém faz alguma coisa para a gente, o que a gente fala? Está querendo alguma coisa. Quer alguma coisa em troca. De graça não é. Por quê? Porque nós aprendemos assim. Quando alguém se aproxima, é porque quer alguma coisa.
Hoje em dia, as pessoas estão vivendo uma vida isolada, acha que não precisa mais de ninguém, e tem gente que está ficando recluso, preso, encarcerado, detido, dentro do seu mundinho, por conta de uma conveniência particular, ou de algo que precisa ser tratado. Quando Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, nós precisamos entender que este evangelismo, que esta missão, não pode ser só virtual ou digital, ela precisa ser corpo a corpo também. Nós precisamos estar envolvidos com todo o nosso ser, no nosso chamado e ministério. Mas hoje nós não queremos mais compromisso, nós não queremos mais aproximação. Se gostar de mim, muito que bem, se não gostar, eu estou pouco me lixando. Mas não é assim. Nós precisamos pagar o mal com o bem. Nós precisamos ser diferentes. O Rodrigo está por aí? Um dia, eu fui tomar um café com o Rodrigo. E nós pedimos lá um lanche. A pessoa pegou o lanche com o prato e jogou em cima da nossa mesa. Hoje eu estava falando isso com ele, ele disse, pastor, faz mais de 7 anos isso, e o senhor não esqueceu? Amados, tem um ditado chinês que diz assim, quem não sabe sorrir não deve abrir uma loja. Nós precisamos ser agradáveis. E você começa esse exercício lá dentro de casa, com a esposa. Imagina aquele casal que não se conversa. Se eles se entendem, é por código. A mulher faz assim, né? Manifesta. Vira o zoinho para cima. Nós precisamos entender o papel de uma boa comunicação na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Toda conversa vira uma discussão, vira uma briga. A gente precisa aprender a ouvir e ouvir humildemente. O marido nunca dá razão para a mulher tem razão. Tudo que a mulher fala está certo, ela só fala na hora errada. E é mais importante como você fala do que aquilo que você fala. Eu me lembro de um casal que vivia sempre em crise, e eles pediram ajuda. Ele disse, pastor, eu não suporto mais a minha mulher, eu estou no meu limite. E nós começamos a tratar o assunto. Então a mulher recebia ele do trabalho, no final da tarde, com aquele short do futebol dele, que não cabia nela, o chinelo 42 se arrastando, a camiseta Vote em Jesus Chedid, fedendo suor e fritura. Trabalhei o dia inteiro, Aí eu disse para ela assim, querida, quando você souber que teu marido está para chegar, toma um banho, se prepara, se arruma para recebê-lo. Ela falou, para quê? Eu falei, porque ele é o teu marido. E se você der honra para o teu marido, e ele perceber que você fez aquele sacrifício para recebê-lo, ele vai te honrar também. Aí a gente foi trabalhar outra questão. Porque mulher quando vai arrumar a casa é assim, hoje eu vou fazer faxina. Parece que manifestou lá um espírito, não é? Que empoderou a mulher. Aí ela faz o que? Ela bota todas as cadeiras em cima da mesa, pernas para o ar, ela esvazia todas as gavetas, ela mexe em tudo que não tem que mexer, depois ela descobre que não vai dar conta, aquela faxina que ela quis fazer, vai levar uma semana para ela terminar. Ela fica estressada, ela fica neurótica, ela fica com raiva, e a culpa é do marido.
O marido fala: eu tenho culpa do quê, amor? Então, a mulher ela tem que ser organizada nesse sentido. O que é que dá para eu fazer hoje? Porque eu vou começar a trabalhar isso. Eu vou começar a receber o meu marido com mais carinho. Não é? E quando o marido chega, olha outro ponto que a gente trabalhou. Ainda bem que você chegou, eu não aguentava mais, essas crianças estão me deixando louca. Hoje brigaram com as crianças do vizinho, jogaram pedra lá, quebraram a vidraça, vai ter que pagar. E outra coisa, vai cortar a luz, se você não pagar, já veio o reaviso. E olha, você quer comer o quê? Hoje você vai comer vento, porque não tem comida, porque você não deixou o cartão, porque não tem dinheiro, porque eu não aguento mais. E acabou também a ração do cachorro. O carro está sem combustível, eu fiquei na rua. O marido enlouquece. O que ela tem que fazer? O marido chegou, recebeu o marido, fica quietinha. Aí o marido vai tomar um banho. Às vezes, ele quer descansar um pouquinho no tapete. Sai, levanta do meu tapete, excomungado. Você vai sujar meu tapete, você vai sujar o meu sofá. Na cama não, condenado. Seu fedorento, perto das crianças. Nunca faça isso perto das crianças. Chega no ouvido dele e fala: seu fedido, vai tomar banho. Pastor, meu marido é resistente para tomar banho. Amor, vamos tomar banho. Na hora ele fala: hã? Porque quando essa bênção bate na porta, irmãos, a gente não pode negar, né? Vamos na hora, né? A mulher vai cuidar do marido. Mas pastor, meu marido não merece. Ele pode não merecer, mas você merece. Merece ser tratada muito melhor, com respeito, com carinho, com amor. Então você começa a mudar o ambiente onde você está. Porque é uma questão cultural. Aí o marido, ele toma um banho, ele janta, ele assiste lá o jornal dele, fica atualizado. Aí já que ele se atualizou com as coisas do Brasil e do mundo, agora ele pode se atualizar com as coisas de casa. Como é que foi o dia hoje, amor? Tudo bem. Tive algumas questões aí que a gente precisa sentar para conversar. O quê? Aí você vai falando em doses homeopáticas. Quando você vê que ele está se transformando no incrível Hulk, você dá uma paradinha. Fala com sabedoria. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica, mas a tola derruba com os pés e com as mãos. Então a mulher tem que ter sabedoria. Aí depois de um tempo eu sentei com eles: pastor, estou vivendo um céu, nunca fui tão feliz na minha vida. A minha mulher se transformou, na verdade, quem foi transformado foi ele. E quando ele foi transformado, a esposa também foi alcançada. Por isso que a Bíblia diz: se você quer que alguém te faça o bem, faça você primeiro. Não adianta criticar, não adianta xingar, não adianta praguejar. Então a gente precisa trabalhar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Por quê? Porque é o alicerce, a base, o fundamento da nossa igreja. E é tão triste, por exemplo, quando vem o marido, não vem a esposa, quando vem um, não vem outro, quando vem os pais, não vem os filhos. Nós precisamos compreender e trazer isso de volta. Domingo é o culto do Senhor. E nós ensinamos isso para os nossos filhos, passamos isso para os nossos filhos, e eles vão entender, e quando eles tiverem a família deles, eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão dar continuidade à boa obra que Deus começou na sua vida lá atrás. Então note, quando a gente fala de idade cronológica e de idade mental, isso também acontece com os nossos filhos espirituais. Tem filhos que você ministra uma vez, ele entende e pratica. Tem filhos
Minha mãe diz: parece que levou uma paulada no pé do ouvido, que não entende, que não compreende. Então você fala uma vez, você fala duas, você fala três, e o filho, ele só quer compreender aquilo que ele quer compreender. Então ele liga lá o modo avião e ignora o conselho. Quantas vezes eu vou tratar alguns casos, aí chega a moça com o olho roxo, 3 crianças junto, aí diz: pastor, olha a vida que eu estou passando, eu não aguento mais. Não é só orar, é você entender o histórico desta moça. Quem foi ela com 13, 14, 15 anos de idade? Obedeceu aos pais. Porque às vezes o pai dizia: minha filha, não é homem para você. Eu amo ele, eu vou ficar com ele, quer você ou não. É importante compreender que deve haver uma harmonia. Muitas vezes, por exemplo, o pai e a mãe, eles podem não concordar, mas eles precisam abençoar. E eles precisam ser o exemplo para que o seu filho, a sua filha, e talvez lá no futuro, o genro ou a nora, se convertam e tenham uma experiência real com Deus. Mas quando você vai olhar o histórico, você vai ver que, não, ela queria ir para baile funk, queria ficar lá na boca, queria arrumar um amostradinho. E ó, no que foi que deu? Então eu quero aqui deixar uma palavra para vocês. Os conselhos dos nossos pais são muito importantes, porque eles viveram o que nós não vivemos. Tudo bem, foi em outra época, mas eles trazem no seu bojo algum conselho de sabedoria para nós. E outra coisa, eu sou de um tempo, e não faz tanto tempo assim, mas hoje tudo mudou. Lá atrás, tudo que a gente fazia era na base da oração. Eu vou orar para mudar de casa, eu vou orar para comprar um carro, eu vou orar para namorar. Hoje em dia, não. Eu sei o que eu quero. Ou seja, eu sou inteligente. Eu sei mais do que Deus. Então a pessoa, ela acaba tomando decisões erradas que vão afetar a sua vida para sempre. Então o mau casamento muitas vezes é por conta da falta de uma direção de Deus. E outra coisa, amados, se somos filhos de Deus, preste atenção, nós somos filhos, amém? Imagina só que numa igreja onde estão os filhos de Deus, não deveria acontecer muitas coisas que acontecem aqui. Não era para ter nada vergonhoso, vexatório, escandaloso. A gente vê tantas coisas acontecendo no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus. Se somos filhos de Deus, era para a gente ter mais juízo, era para a gente pensar mais nas consequências das coisas, era para a gente medir mais aquilo que pode dar errado. Por exemplo, uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque é inconcebível, não dá para ver mais divórcio dentro das igrejas. Não sei se tem mais ou se tem menos, mas está quase igual no pé de igualdade do mundo. E para nós muitas vezes está natural o negócio, está normal. Então nós temos que amadurecer como filhos, porque nós não podemos ter cabeça dura. Precisamos orar, buscar uma direção de Deus. E não é fazer aquela oração relâmpago, queima,
tosta, torra, cozinha, assa, frita, em nome de Jesus, amém. Não, amados, é orar mesmo, jejuar mesmo, buscar a direção de Deus. Pode ser que Deus diga sim, pode ser que Deus diga não, mas você vai buscar uma direção de Deus. Tem gente que não busca, sabe por quê? Tem medo do que Deus possa falar, porque Deus pode dizer não, eu desaprovo. E se Deus diz não, amém. Vocês não conhecem o testemunho de uma mulher chamada Kathryn Kuhlman? Esta mulher, ela foi muito usada em milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Para vocês terem uma ideia, Kathryn Kuhlman foi a mulher que inspirou Benny Hinn. Benny Hinn arrumava as cadeiras nos cultos da Kathryn Kuhlman, uma grande mulher de Deus, usada de uma forma poderosa, única, magrinha, mas cheia de Deus. Mas o inimigo preparou uma armadilha para ela. Um dia, ela se apaixonou por um homem que a cortejou, carente, nunca tinha se envolvido com homem nenhum. Este homem acabou por seduzi-la e ela caiu e se envolveu com um homem casado. Ela achou por bem se afastar do ministério, não existia mais coerência, ela não podia estar no altar, porque ela estava pregando uma coisa e vivendo outra coisa. Kathryn Kuhlman estava apaixonada por ele, e aquele amor tórrido, sabe aquela paixão que pega fogo e daqui a pouco só sobra cinzas? E paixão é assim que acontece. Ela não deixou de orar. Um dia, Deus falou com ela e disse para ela que desaprovava o seu relacionamento. Sabe o que ela fez? Ela se arrependeu verdadeiramente, rompeu com ele, para nunca mais se envolver com homem nenhum. Ele foi o primeiro e o único amor da sua vida. Mas entre Deus e aquele homem, ela fez uma escolha que doeu muito na sua carne. E hoje o que nós vemos são pessoas fazendo o oposto, homens de Deus fazendo o oposto. Por qualquer paixão que me diverte, abandona a casa, abandona a esposa, abandona os filhos, joga tudo para cima, cai no adultério, se meleca, se suja, se emporcalha, escandaliza o evangelho. Então nós, como filhos, precisamos fazer escolhas certas todos os dias. Quando vocês forem comprar alguma coisa, quando vocês forem vender alguma coisa, vocês têm que pensar com a mentalidade do Filho de Deus. Por exemplo, se vocês não temerem ao Senhor e fizerem do jeito de vocês, vocês não vão ter prosperidade, vocês não vão crescer no propósito de Deus. Quando eu fui comprar as cadeiras da igreja, naquela época, me disseram, você quer com nota ou sem nota? E o valor de diferença era exorbitante. Eu disse, eu quero com nota, porque eu preciso contabilizar. Ela disse, mas a maior parte das igrejas compram sem nota. Sabe aquela coisa de caixa 2? Eu disse, não, eu quero com nota. Tem coisa, gente, que para nós sai caro. Mas no reino espiritual você não dá legalidade, você não dá direito, você não dá brecha, você não abre porta. Tem coisa que já me ofereceram, pastor, um equipamento joia para a igreja, me manda as fotos. Quando eu olhei, era coisa assim, top, último tipo. Quanto você quer? X. Aí eu perguntei, o Espírito Santo falou no meu coração, e eu tive uma direção. Eu disse, da onde é este equipamento?
Aí a pessoa gaguejou para me falar. Esse equipamento foi roubado de uma outra cidade, de uma igreja evangélica. E ele estava querendo vender para mim. Como que eu ia pegar esse equipamento que custou tão caro para a igreja que comprou e foi roubada, e agora estão querendo vender para uma outra igreja, para um outro pastor? Nós precisamos ter discernimento. Então tudo o que você faz hoje pode parecer barato, pode parecer bom, pode parecer gostoso, mas amanhã o preço que você vai pagar vai ser caro demais. E vai respingar na tua esposa, vai respingar nos teus filhos, pode destruir a tua família. Então a gente tem que pensar, sabe aquela coisa? Tem gente, eu arrumei emprego para uma pessoa muito querida, e ela começou a trabalhar numa casa de família, e a pessoa trabalhava bem. Um dia a patroa me ligou e disse: Alberto, eu tive que dispensar a pessoa que você me indicou. Eu disse: por quê? Porque ela estava roubando as coisas da minha despensa. Eu pedi para ver a bolsa dela, tinha pó de café, tinha milho, tinha lustramóveis, lata de sardinha. É filha de Deus, mas sem juízo, irresponsável. Ela disse: quase eu chamei a polícia. Eu disse: devia ter chamado, porque sabia que tem gente que não vai aprender se isso não acontecer. É por isso que às vezes Deus nos permite acontecer certas coisas, porque isso acaba trazendo um choque de realidade na nossa vida. Então nós precisamos ter moderação. Você precisa ser consequente. Você precisa medir as coisas, como filho, como filha, para poder viver a vontade de Deus, a realidade de Deus, o propósito de Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Então, se nós somos filhos de Deus, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, nós devemos dar alegria para o nosso Pai. Ele precisa olhar para nós e ver que nós somos diferentes. Não somos como éramos quando estávamos lá fora no mundo. Nós não somos mais como os ímpios. Nós precisamos ser diferentes. Imagina só, há muitos anos atrás, um casal de velhinhos faziam a limpeza da nossa igreja de bom grado. Um dia foi um rapaz ajudar. Ele mexeu na bolsa dela e roubou o talão de cheques. E passou em um monte de lugar. Precisou registrar um boletim de ocorrência. E ele teve que arcar com estas consequências. Amados, a gente pensa que certas coisas vão acontecer só lá fora. Não. Muitas coisas vão acontecer no nosso meio porque a pessoa não se converteu de verdade. Tem gente que só tem o rótulo de crente, de cristão, de evangélico, mas não se converteu de verdade. Tem gente que fala: pastor, como que ele pode ser crente e falar palavrão? Pois é, a Bíblia diz que quando a gente é de Deus, a gente vai mudar também a nossa linguagem. Não vamos mais falar palavras torpes, frívolas.
Pastor, como é que pode essa pessoa estar dentro de uma igreja e aprontar isso? Pois é. É frequentador. Não é convertido. Porque quando a gente é filho de Deus, a gente vai ter temor de Deus e a gente não vai fazer certas coisas. Então eu gostaria de exortar vocês a serem honestos, sinceros, verdadeiros, íntegros. E somente o Espírito Santo para ajudar vocês nesta caminhada. Então hoje nós vamos fazer uma oração e falar com Deus sobre isso. Deus, eu não quero só ser um frequentador neste lugar. Eu não quero só ser um religioso aqui. Eu não quero, Senhor, ser apenas uma pessoa sem compromisso com a Tua palavra. Eu quero ser nascido de novo. Eu quero ser nascido de novo. Eu quero ser diferente. Eu quero que as pessoas percebam que eu sou diferente. Eu quero que as pessoas tenham prazer de estar comigo, de caminhar comigo. Eu quero ser boca de Deus na terra. Eu quero ser intercessor. Eu quero ser um abençoador de vidas. Tem gente que fala, eu não tenho ministério. Seja um abençoador de vidas. Seja um intercessor. Comece o teu ministério ali de forma anônima. Mas creia que Deus vai te usar e Deus vai fazer uma obra linda através de você. Vamos ficar de pé? Diga assim comigo: Deus, a Tua palavra falou comigo nesta noite. Eu gostaria que toda a igreja orasse. Não fica sem repetir comigo, porque agora é a cereja do bolo. Diga: Deus, obrigado porque o Senhor falou comigo no culto de hoje. Eu não quero ser mais apenas um religioso na sua casa. Eu não quero mais ser apenas um frequentador neste lugar. Eu quero ter responsabilidade espiritual, ética, moral. Eu não quero ser como aqueles que não te conhecem, como aqueles que são do mundo, como os ímpios. Eu quero ser diferente. E eu preciso que o Teu Espírito Santo me leve a compreender a Tua palavra, para que eu seja gerado pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, para que a minha vida possa mudar em todos os sentidos, nas pequenas e nas grandes coisas, a começar na minha casa, no meu lar, na minha família. Deus, me ensina a ser diferente, que as pessoas possam ver Jesus em mim, que as pessoas possam ser impactadas pelo meu testemunho. Eu quero te pedir perdão nesta noite, pela dureza do meu coração, pela minha teimosia, pela minha rebeldia, pela minha desobediência. Me perdoa, porque não ouvi os Teus conselhos, não recebi a Tua direção, e por conta disso, muitas coisas aconteceram. Somente pela Tua misericórdia, tudo pode ser consertado e mudado, e eu acredito na Tua graça. Que o Teu amor possa nos curar, e que possamos ser diferentes do que temos sido, em nome de Jesus, amém? A igreja pode se sentar. Amados, como isso é importante. Se você recebeu esse batismo de amor, o marido já vai mudar com a esposa vai mudar com o marido vai ter mais paciência quando ela for sair do culto hoje. Deixa ela conversar um bocadinho, tenha paciência, deixa ela fazer o social dela, tenha paciência para ela entrar no carro, porque tem marido que parece que ganha prêmio, o primeiro que sai da igreja, ele é o último a chegar e o primeiro a sair. Aí ele arranca e deixa a mulher para trás e depois tem que vir buscar.
tanta pressa, eu não sei porquê. Então, amados, nós precisamos ser diferentes. Ao acordar, seja diferente com a esposa diferente com o marido. Vamos levar mais amor de Deus para dentro da nossa casa. Vamos nos relacionar diferente com os nossos filhos. Aqui dentro da igreja, com os irmãos, sabe? Aprenda a cumprimentar, aprenda a dar um abraço, aprenda a sorrir, aprenda a dar uma palavra. Não somente as pessoas que você conhece. Somos irmãos, aprenda a conhecer cada dia uma pessoa nova. Dá um abraço nele. Aprenda um pouquinho sobre a sua vida. Amém? Conheça a sua história. Não é? Nós aqui do altar, não tem nenhuma estrelinha aqui. Nós somos iguais todo mundo. Da gente cumprimentar, da gente abraçar, da gente se relacionar, da gente ser igual. Amém? Glória a Deus. Amém. Muito bem. Nós vamos entregar a ceia agora, enquanto nós cantamos este hino. Na mesa o pão, eu vinho também, no peito maduro, com aquilo que vem. De um lado sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. E mesmo o traidor recebe assim, deu vinho e pão ao invés de rancor. Lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de cear, e era o louvor Você que já pegou os elementos, que fique de vinha pé. preparar a mais linda canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, neste momento nós apresentamos a Ti os elementos e entendemos que o pão passa a representar o corpo de Cristo e o vinho passa a representar o seu sangue. Nós aqui cremos que Jesus morreu a nossa morte naquela cruz e pagou o preço da nossa condenação eterna. Por isso estamos aqui nesta noite.
Por isso estamos aqui renovando a nossa aliança. Nós pedimos, Senhor, que este momento seja um momento santo. Que este seja um momento onde nós vamos comungar da Tua graça, misericórdia, bondade, generosidade e amor. Que possamos, Senhor, neste momento, renovar a nossa aliança crendo na nossa salvação. Neste momento, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, iniquidades e transgressões. Que o sangue de Jesus, derramado e imolado, seja sobre as nossas vidas. Que sejamos limpos, purificados e santificados de todo pecado, sentença, condenação e maldição, em nome de Jesus. Para você que não conhece, se você virar o cálice assim e fizer assim, o pão já vai ficar na bandejinha, fica mais fácil para você pegar. Eu gostaria que você pegasse o pão neste momento, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diga uma palavra de amor ao Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode beber do cálice. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Meus queridos, hoje é aniversário desse menino bonito, Joel Barsotti. Foi ontem? Foi ontem, né? Ontem? Parabéns. Depois não deixe de dar um abraço nele. Coloca R$100 no bolso dele depois. É um menino precioso. Há quantos anos na igreja, Joel? 20 anos. Não é? Bem casado, com a Hortência, querida, amada, especial. Deus abençoe, tá bom? Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho só. Queridos, estamos
no encerramento do nosso culto, e como é do conhecimento de todos vocês, este culto para nós é um culto especial, onde nós aprendemos a nos doar, nos entregar e nos sacrificar a Deus. Bendito, abençoado, feliz é aquele filho, hoje falei sobre filho, que chegue um dia na nossa vida, onde não vai haver mais necessidade de pedir para um crente assistir o culto, participar de um culto. É vergonhoso um pastor ter que se humilhar para pedir para um filho entregar o seu culto a Deus. Do mesmo jeito, é vergonhoso quando um pastor tem que pedir para um filho contribuir para abençoar a obra de Deus. Nós entregamos, o que entregamos não é por conta da lei ou da graça, é por conta do nosso coração. O nosso coração nos ensinou a amar a Deus, ou melhor, o Espírito Santo ensinou o nosso coração a amar a Deus. E tudo que nós fazemos, nós não fazemos por obrigação, nós fazemos por amor. E nós temos dois tipos de pessoas dentro da igreja: os doadores e os consumidores. Nós não estamos aqui para vender bênção, e eu costumo dizer para vocês que este púlpito não é balcão de negócios, a Bíblia não é um produto, e a igreja não é público consumidor. Tudo que nós fazemos aqui é porque nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E a palavra nos exorta que não devemos fazer por tristeza, não devemos fazer por necessidade, porque alguns fazem barganha com Deus, fazem troca, fazem permuta. Então eu dou para Deus me dar, eu dou porque eu amo. Então eu gostaria que neste momento você separasse o teu dízimo. O dízimo é a 10ª daquilo que Deus nos dá como bênção. Tanto no grego como no hebraico, dízimo significa 10ª parte. É a forma que nós agradecemos e reconhecemos aquilo que Deus faz no nosso meio. E que Deus possa levantar você como coluna forte na sua casa, como dizimista, como ofertante, como semeador. Você pode fazer o teu dízimo e a tua oferta através do Pix, que já está aqui em tela. Você pode fazer através do QR Code ou através do nosso CNPJ. Eu gostaria que você entendesse que você é aquele que tem cuidado desta igreja, deste lugar, deste ministério. E é por conta deste amor que as portas deste lugar estão abertas. Deixa eu contar uma bênção para vocês. Nós estamos aqui há 9 anos. E esta semana eu recebi um comunicado do dono do prédio, e ele me disse que não teríamos aumento do nosso aluguel em mais um ano. É o 2º ano sem aumento, graças a Deus. Aplauda Jesus. Mas não deixa de ser alto. Nós pagamos cerca de 22 mil reais. E Deus tem nos honrado de tal forma que estamos aqui há 9 anos. Nós nunca atrasamos, pela misericórdia de Deus, eu falo isso, não é para eu me exaltar. Nós nunca atrasamos um aluguel, graças a Deus. Passamos pela pandemia, passamos por tantas dificuldades, por tantos desafios, mas Deus levanta pessoas que amam de fato o reino de Deus e são generosas. Amém? Amados, se vocês ainda não receberam, se vocês não entregarem hoje o dízimo e a oferta de vocês, por favor, o façam até o dia 15, porque até o dia 15 nós temos os maiores compromissos que temos para saudar. Amém? Vamos ficar de pé. Você pode pedir a maquininha. A maquininha está com quem? Com a Carol e com o Gabriel. Tá? Você pode pedir o envelope, pode fazer através do Pix.
Eu gostaria que você liberasse a tua fé neste momento e que ela seja uma fé direcionada. Porque se tem uma coisa que Deus quer que aconteça na sua vida, é que você seja uma pessoa abençoada. Não é pecado ser próspero. Não é pecado você ter dinheiro. O pecado é o dinheiro ter você. Quando Paulo fala para Timóteo a respeito de dinheiro, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu gostaria que nesse momento que nós formos orar, você tomasse posse da sua bênção. Talvez um novo emprego, um novo empreendimento, talvez um novo negócio, um novo projeto, talvez alguma demanda na justiça, alguma causa que você tem lá e você precisa de uma resposta. Eu gostaria que você colocasse nesse momento a tua fé em ação e orasse com fé e de forma fervorosa em nome de Jesus, amém? Pai, neste momento eu apresento cada necessidade, cada petição. O Senhor conhece a vida de cada um daqueles que aqui estão, e o Senhor sabe da carência do teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, libera nesta noite a tua bênção. Olha para esta pessoa que aqui está. O Senhor sabe da sua crise, da sua dificuldade, da sua luta, do seu problema. O Senhor sabe e conhece aquele que está bem pela tua misericórdia. E acredito que tudo vai melhorar. Eu sei que o Senhor está aqui. E do mesmo jeito que o Senhor mudou a vida de tantas pessoas neste lugar, o Senhor vai mudar a vida daqueles que estão buscando agora em Ti uma resposta, uma saída, uma solução. Deus, olha agora para esta pessoa que está desempregada. Olha para esta pessoa que está mudando de ramo, mudando de profissão, mudando de segmento. Olha para esta pessoa que está esperando uma resposta. Olha para esta pessoa que está no processo seletivo. Olha para esta pessoa que está se preparando para um concurso. Olha para esta pessoa que está passando por momentos difíceis na sua vida financeira. Tira ela, Senhor, das dívidas, das contas atrasadas, da inadimplência. Devolve, Senhor, a tua honra e a dignidade para os teus filhos. Dê sabedoria para que eles sejam bons administradores. Em nome de Jesus, muda, Senhor, esta sentença que está sobre esta pessoa, que não prospera, que só perde dinheiro, que só anda para trás. Em nome de Jesus, Pai, olha para esta pessoa que está precisando de um milagre nesta noite e ela está clamando. Olha para aquela pessoa que está para ser despejada, que está com os documentos do carro atrasado, que está com a sua carta de motorista vencida. Olha para esta pessoa que chegou aqui desesperada, angustiada, perturbada, e ela recebe agora uma palavra de liberação e uma bênção do teu altar. Olha, Senhor, para aqueles que são dizimistas, para aqueles que são ofertantes, porque eu sei que o Senhor socorre aqueles que abençoam o teu altar. E eu sei, Pai, onde há voto e oração, o Senhor ouve. Olha para aqueles que têm empresa, para aqueles que são empreendedores, para aqueles que são comerciantes, negociantes, profissionais liberais. Olha para aqueles que têm um projeto novo de vida. Em nome de Jesus, Senhor, prospera a vida desse irmão, prospera a vida dessa irmã. Levante-o como um dizimista e um ofertante fiel, para que ele não pereça, para que ele não sofra, para que ele não seja envergonhado. Em nome de Jesus, que a tua graça e favor seja sobre a vida de cada um dos que estão aqui. Em nome de Jesus, libera, Pai, da tua bênção. Libera, Senhor, da tua graça. Libera do teu poder. Em nome de Jesus. Todos entregaram já o seu dízimo e a sua oferta? Glória a Deus. Vamos encerrar o nosso culto. O Roberto tem um grande milagre para contar.
Qualquer dia eu vou dar oportunidade para o Roberto contar. Tá bom? Que Deus te abençoe muito. Roberto é um homem de Deus. Você foi ungido ao pastorado, evangelista, né? Tá bem, quero agradecer a todos vocês que vieram. Vocês que estiveram aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Que Deus abençoe muito vocês. Pai querido, Deus de amor, uma semana de vitória, de conquista, restituição para cada um dos teus filhos. Seja com eles. Ouve, Senhor, o clamor, a súplica, o pedido e a busca. Não desampare cada um dos seus filhos. Cuide deles e os abençoe. Em nome de Jesus, vai na paz. Deus abençoe. Aleluia. Ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lá abalado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando no lugar da decisão, um pedido assim que bate o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção, e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e o filho entregar. Ser Isaac, deitar-se sobre as pedras do altar.